Meus queridos irmãos, boa noite. Nós queremos dar as boas-vindas a todos. Antes da gente iniciar o culto, eu quero pedir aos irmãos a manifestação aqui no grupo da igreja para ver se o áudio está chegando bem aí para vocês, para que a gente possa iniciar o culto ao Senhor. Então peço aos irmãos que se manifestem, coloquem aí uma mensagem a respeito da qualidade do som, se está chegando bem aí para vocês. Tá ok o som? Deixa eu ver se já tem alguma manifestação aqui. O culto ao Senhor. Então peço aos irmãos que se manifestem. Pronto, então já vi aqui uma mensagem que o áudio está bom. Nós queremos dar as boas-vindas a todos, saudá-los na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso desejo nessa noite é que Deus, de maneira graciosa, possa nos trazer a edificação através da sua palavra, dos cânticos que iremos entoar ao Senhor. A nossa reunião, mesmo virtual, mas é real. Nós estamos em torno da palavra de Deus e a nossa comunhão em Cristo não pode ser desfeita por nenhum tipo de barreira, nem o distanciamento social que nós estamos submetidos nesse momento por uma questão de necessidade. Eu quero, nesse momento, orar ao Senhor, rogar a sua graça, a sua intervenção sobre as nossas vidas. Peço que você possa compartilhar nas suas redes sociais o link dessa transmissão para que outras pessoas possam participar também. Os irmãos coloquem no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Nós fomos criados, ó Deus, com este propósito de vivermos para o louvor da Tua própria glória. Mas sabemos que nem sempre, Senhor, conseguimos viver dessa forma. O pecado tenazmente nos assedia, nos afasta do Senhor, nos afasta da comunhão com o Senhor e da comunhão também com os nossos irmãos. Nós queremos te pedir que o Senhor, de maneira misericordiosa, possa nos abençoar neste momento de culto ao Senhor. É o que te pedimos, a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 19, e você vai acompanhar na sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto,
quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Meus irmãos, Deus é cheio de misericórdia e de bondade, mas ao mesmo tempo Ele é justo, santo e perfeito. E Ele não aceita ser humano algum na sua presença que não tenha sido purificado do seu pecado. E nós não temos nenhuma condição de pagar pelo erro, pelas nossas transgressões. Nós não temos justiças próprias, como diz o próprio servo do Senhor, o profeta Daniel. Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, suplicando o seu perdão, nós o fazemos não fiados em nós mesmos, mas confiados na obra perfeita, suficiente de Cristo em nosso favor. Você é pecador, eu sou pecador. Deus não comunga com o pecado e nem com o pecador. O Deus Santo está irado contra os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo em que Ele está irado contra os nossos pecados e contra nós mesmos, Ele quer exercer a sua misericórdia em nosso favor. E Ele faz isso com base na obra de Cristo. Nós vamos suplicar ao Senhor o seu perdão nesse momento, pedindo a Ele perdão para os nossos pecados, que Ele nos purifique de toda injustiça, de todo dolo, de toda culpa. Então, individualmente, nós vamos nos apresentar diante de Deus numa oração de confissão de pecados. Ó Deus,
nós reconhecemos quem somos, até porque o Senhor mesmo já conhece, sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração. Antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já conhece o intento do nosso coração e o porquê nós falamos, da maneira que falamos e procedemos da forma que procedemos. Não temos como ocultar nada do Senhor, nem desejamos. Por isso, ó Deus, nós queremos expor diante de Ti as nossas falhas, pecados, omissões, negligências, transgressões. Ó Deus, pelas muitas vezes que nós pronunciamos palavras que não glorificaram o Teu nome. Limpa, ó Deus, do nosso interior todo o linguajar podre, todo o linguajar que não glorifica o Senhor, que não honra o nosso semelhante, o nosso próximo. Pelas vezes, ó Deus, que digitamos, usamos os nossos dedos para pronunciar coisas que não honram o Senhor nem o nosso próximo. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que, mesmo que o nosso semelhante não tenha tomado conhecimento, nós desejamos coisas ruins em nosso coração por ele. Desejamos o mal, não nos alegramos com seus êxitos, não choramos, ó Deus, juntamente com eles. Ó Deus, limpa os intentos do nosso coração, limpa as nossas mãos, ó Deus, os nossos atos, purifica-nos, lava-nos, deixa-nos mais alvos do que a neve. Ó Deus, nós queremos nesse momento já agradecer pelo perdão recebido, pela redenção em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor continua sendo gracioso, fiel, perdoador. Nós queremos nesse momento cantar louvores ao Teu nome, ó Deus, e desejamos fazer com o nosso coração limpo, com a nossa mente entregue, com todo o nosso ser rendido ao Senhor. Recebe-nos, portanto, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos cantar alguns cânticos espirituais. O primeiro que nós iremos cantar, ó quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, um com Deus, o Altíssimo. No início eras a palavra, um com Deus, o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte vencesse, o
véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada nos céus, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Do início, tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada nos céus, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. O profeta Isaías diz que ele está assentado sobre a redondeza da terra. Ele põe um dos seus pés sobre o mar e o outro sobre a terra. É claro que Isaías está usando uma figura simbólica para descrever a grandiosidade, a soberania de Deus. Todas as coisas estão em suas mãos. Ele é incomparável. Nós vamos cantar agora: Jesus, Senhor, entronizado entre as nações. Entronizado, Jesus,
Senhor, Rei das nações, fonte eterna de graça e amor, entronizado teu nome, Senhor. Filho de Deus, que por nós se entregou e morreu, venceu a morte e ressuscitou. O louvor, glória e honra sejam dados a ti, Senhor. O domínio e majestade te pertencem eternamente. As nações se adorarão, anciãos se prostrarão, e os viventes proclamarão: Santo é o Senhor. As nações se adorarão, anciãos se prostrarão, e os viventes proclamarão: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Do início. Entronizado, Jesus, Senhor, Rei das nações, fonte eterna de graça e amor, entronizado teu nome, Senhor. Filho de Deus, que por nós se entregou e morreu, venceu a morte e ressuscitou. Te pertencem eternamente. As nações se adorarão, anciãos se prostrarão, e os viventes proclamarão: Santo é o Senhor. As nações se adorarão, anciãos se prostrarão, e os viventes proclamarão: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Amém.
dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do verso 45. Até o verso 51. Aqueles irmãos que estão nos acompanhando já há alguns domingos, nós estamos fazendo uma série de sermões aqui na Igreja Presbiteriana de Jacobina, nas parábolas de Jesus. E a gente já vem nessa jornada já há alguns domingos, muitos domingos, que temos feito a exposição dessas parábolas, que elas nos ajudam a entender a natureza do reino de Cristo e como nós devemos nos relacionar com esse reino. Nas parábolas nós encontramos orientações objetivas de Jesus para os seus discípulos sobre a maneira como eles devem se portar enquanto estão aqui nesse mundo, se preparando para a manifestação de Cristo na sua segunda vinda, quando Ele vai instaurar de maneira definitiva o seu reino. Nós entendemos que esse reino de Cristo, apesar dele ainda não estar em atividade na sua plenitude, ele já está presente. Jesus diz nos evangelhos que a sua vinda, a sua chegada, era o sinal de que o reino estava entre os discípulos. O reino já chegou. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Alguém pode questionar como é que Cristo reina, se nós olhamos para várias áreas da sociedade, da existência humana aqui nesse plano, e nós percebemos que há um movimento de apostasia, de rejeição clara, aberta contra Cristo, diretamente contra Ele. Nós entendemos que esse reino de Cristo, ele já existe, já está em execução, mas ainda não de maneira plena. Até o dia em que ele se manifestar na sua segunda vinda, e ele vai inaugurar, ele vai trazer o seu reino plenamente para todas as pessoas. Todos haverão de reconhecer o seu senhorio, até mesmo aqueles que o traspassaram, diz a Escritura. Então, Mateus capítulo 24, do verso 45 a 51, nos diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler está naquela parte do livro de Mateus que a gente já falou aqui diversas vezes, que é conhecida como o sermão profético de Jesus, ou sermão escatológico do Senhor. A partir do capítulo 24, Jesus trata de uma série de acontecimentos que seriam próprios desse tempo que nós estamos vivendo, os tempos do fim, que tiveram seu início, esses tempos, no nascimento e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se assentou à direita de Deus Pai, foi glorificado. Os últimos dias foram inaugurados nestes eventos, nessa soma de eventos: a encarnação,
cumprimento do ministério e a sua ascensão. E esses últimos dias terão um fim no último dia, no grande dia, o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo. Então aqui nessas parábolas, ou nesses capítulos, especialmente o capítulo 24 de Mateus, Jesus trata sobre estas questões. E ele conta uma parábola, nós vimos na parábola anterior, da exortação à vigilância, como colocaram aí os tradutores da Bíblia, da casa publicadora, a parábola da figueira, onde Jesus chama a atenção para a necessidade da vigilância. E nós vimos isso aqui a semana passada. E Jesus conclui a parábola no verso 44, dizendo: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí vem a parábola do servo bom e do servo mau. Nós precisamos conectar essa parábola com a anterior. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu vou apresentar para vocês, a partir de agora, duas realidades distintas, que vão mostrar o tipo de pessoa que vai estar preparada para este grande dia, para a manifestação do Filho do Homem em glória, e aquele outro tipo de pessoa que não estará preparado, ou preparada, esta pessoa, para este grande dia. E Jesus diz que o primeiro servo, aquele que estará preparado, e ele conta a parábola de um homem que viaja para uma terra distante e deixa a sua casa, os seus servos, aos cuidados de um servo, que nós vamos ver mais à frente, ele chama de servo fiel, servo prudente. E ele deixa sob os cuidados desse servo a sua casa. E quando ele retorna, ele vê que aquele servo foi bom, cumpriu cabalmente a sua função, as suas responsabilidades, e ele então será recompensado. A segunda parte da parábola, a segunda cena, e nós vamos analisar aqui por cenas, para a gente estudar as parábolas, é sempre importante que a gente estude as cenas da parábola, porque elas indicam para nós as divisões, os ensinamentos, as lições que contém na parábola. A segunda cena da parábola é do servo mau, o servo preguiçoso, o servo descuidado, que recebeu também do Senhor a incumbência de cuidar das coisas deles, mas não teve o cuidado necessário, a responsabilidade. E aí o texto fala que este será tomado de surpresa e o seu Senhor lhe dará um severo castigo. Essa parábola aqui de Mateus 24, de 45 a 51, é contada também por Lucas. Se você ler o relato paralelo de Lucas capítulo 2, e você vai observar que Jesus ele foi interrompido por Pedro. Jesus chama os discípulos à parte para contar essas parábolas, e Jesus então é interrompido por Pedro, que pergunta se a parábola se referia a eles somente, aos discípulos, ou se era para todos. A pergunta de Pedro era: essas parábolas que o Senhor está contando, a aplicação delas serve para todas as pessoas, ou o Senhor quer nos ensinar algo de modo particular? E Jesus então responde a Pedro, contando a parábola do servo fiel e do servo infiel. Eu entendo, se você observar a parábola seguinte, do capítulo 25 em diante, essa parábola é uma espécie de introdução da parábola das 10 virgens, que tem o mesmo teor, o mesmo tema, nos fala que haverão dois tipos de pessoas no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estarão preparados, que de maneira prudente construíram a sua jornada aqui neste mundo, que professaram não só uma fé pública, nominal, mas levaram as consequências, ou seja, viveram de maneira coerente com a profissão de fé que fizeram, ao passo que neste mesmo dia vão se apresentar outras pessoas que também fizeram profissão de fé, que prometeram lealdade ao Senhor. No entanto, o grande dia vai mostrar as suas obras
rejeitadas pelo Senhor. Vamos então à exposição do texto. Eu gostaria de primeiramente falar sobre as características e a recompensa do servo bom. Quero que você volte os seus olhos para o verso 45, porque esse verso faz uma descrição desse servo que é chamado aqui de servo bom. O texto diz assim, Jesus pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Essa é a pergunta de Jesus. E quando nós conectamos com o verso 44, que ele diz: fiquem apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, e vai tomar muitos de surpresa. Quem é o servo prudente, fiel, que não será tomado de surpresa no grande dia do Senhor? Essa expressão aqui, essas duas expressões que Jesus usa, o servo fiel e prudente, significa aquele que estará a serviço do seu Senhor e não a serviço dos seus interesses próprios. Quem é este servo? Que quando o Senhor retornar, vai encontrá-lo desempenhando fielmente as responsabilidades que foram confiadas pelo Senhor a ele. Era muito comum naquela época os grandes proprietários, os grandes senhores, donos de terras e que tinham muitos bens, e naturalmente eles tinham muitos servos ao seu serviço, que cuidavam das mais diversas tarefas da casa, que eram responsáveis pelo cuidado do rebanho, de levar o rebanho às fontes de água para que matasse a sede, eram responsáveis por cuidar da cerca para que os animais não fugissem daquela propriedade, eram responsáveis por fazer o remanejo do campo para que os animais não ficassem com fome. Haviam outros tipos de servos que eram responsáveis pelo serviço da casa, pela ornamentação, pela arrumação, pela alimentação da família. Então, quando estes senhores precisavam se ausentar da casa, eles sempre tinham entre os servos que era da sua confiança. E ele então deixava aos cuidados daquele servo toda a administração da casa. Era um mordomo. Ele, na ausência do seu senhor, era responsável por tudo. Era responsável por delegar tarefas, acompanhar para ver se o trabalho estava sendo executado da forma correta. Ele cuidava dos interesses do seu senhor, administrava todas as coisas, fazia o pagamento dos seus cooperadores. Ele era o servo da confiança. Nós temos uma história no Antigo Testamento, a história de José, que tinha a confiança do seu senhor, Potifar. Ele viajou para um lugar distante, e aí vocês conhecem a história que a esposa de Potifar assediou, na verdade, José. Na ausência de Potifar, José era o responsável por toda a administração da casa, ele era o senhor na ausência dele. Então era muito comum esses grandes donos de propriedades, pessoas ricas, fazerem isso. E aí Jesus usa essa história comum do dia a dia, que era facilmente compreendida por aquelas pessoas que ali estavam ouvindo, especialmente os seus discípulos, para nos trazer uma lição preciosa. E Jesus diz: quem é este servo fiel, prudente, ou seja, aquele que estará fazendo o que o seu Senhor ordenou que fizesse? Duas qualidades Jesus destaca aqui nesse servo: fidelidade. Fidelidade a uma missão, a uma incumbência, a uma designação. Quem é aquele servo que, quando o Senhor retornar, vai encontrá-lo fazendo exatamente aquilo que lhe foi confiado às mãos? Não vai fazer desvio de função. Ele vai cumprir exatamente aquilo que o seu Senhor determinou. A outra expressão que Jesus usa aqui, a prudente, tem a ver com a sensatez.
E aqui, quando a gente pensa nessa figura de alguém que recebe um servo, que recebe uma tarefa em que ele passa a ser senhor, é muito importante a prudência. Porque nós vamos ver no segundo servo da parábola, que parece que esse poder recebido do Senhor subiu a cabeça, a ponto dele não só não cuidar dos seus companheiros, mas passar a espancá-los. Jesus diz que esse primeiro servo, ele era fiel, ou seja, ele cumpriu fielmente a designação, a determinação recebida pelo seu Senhor, e ele foi prudente, ele agiu de maneira cautelosa, preparando-se para o retorno do Senhor. Ele não queria ser tomado de surpresa. Ele queria que quando o seu Senhor retornasse, ele estivesse fazendo exatamente aquilo que o Senhor designou para ele. O versículo 45 ainda nos fala sobre a posição desse servo. E nos diz assim: o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Este homem, esse servo, ele tinha atribuições, tarefas importantíssimas, e diz o texto que uma das funções principais dele era cuidar do outro, dos seus conservos. Era uma espécie de líder, cuja responsabilidade era não só cumprir as suas tarefas, mas cuidar daqueles a quem o Senhor lhe confiou a responsabilidade. Ele era literalmente o chefe da casa, não só o administrador, mas ele era o provedor. Ele tinha que dar o sustento no tempo certo para os seus conservos. Eu imagino que o que Jesus está destacando aqui, e numa história plausível, numa história real, é que este homem, ele tinha que fazer os pagamentos, ele tinha que prover tudo aquilo que os seus conservos necessitassem, não deixasse faltar, não atrasasse a remuneração, não deixasse faltar o alimento para eles. É evidente, meus irmãos, que Jesus está falando aqui nessa passagem de maneira muito especial para os seus discípulos. Por isso que eu destaquei a pergunta de Pedro, que Pedro faz em Lucas capítulo 12, versículo 41. Se você quiser dar uma olhada na passagem paralela que narra essa mesma história, Pedro pergunta para o Senhor: esta parábola é só para nós, discípulos do Senhor, ou esta parábola é para todos? E eu entendo que quando Jesus conta a parábola do servo bom e do servo mau, Jesus queria mostrar que, primeiramente, esta parábola tinha uma aplicação para eles, para os discípulos. E nós vamos ampliar um pouco mais a aplicação dessa passagem mais à frente, mostrando que ela tem uma aplicação para aqueles que receberam o chamado, a vocação da liderança no meio do povo de Deus. Tem uma responsabilidade primordial. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos, ao destacar a responsabilidade daquele servo, de dar o sustento aos seus conservos no tempo certo, é como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: assim como este homem, eu vou me ausentar, e vocês receberão uma incumbência de não só cuidar dos depósitos do Senhor, mas terão a responsabilidade de distribuir aquilo que Deus deixou disponível nesse depósito para os necessitados. Em outras palavras, os discípulos, a exemplo desse servo bom, deveriam ser bons dispenseiros, como diz o apóstolo Paulo, da multiforme graça de Deus. Esta era a responsabilidade daqueles líderes, daqueles irmãos, daqueles discípulos. É isso que Jesus queria destacar. Embora esta parábola, ela tenha uma aplicação ampla para todo o povo, de maneira primordial, ela tem uma aplicação para aqueles que receberam esses depósitos do Senhor, os seus servos, que têm a responsabilidade
de alimentar, de no tempo certo dar o sustento aos seus conservos. O ponto principal aqui é, meus irmãos, aquele servo ocupava aquele cargo não para servir-se do cargo, mas para servir ao outro também com o cargo. Quando Deus nos abençoa com dons, talentos, habilidades, bênçãos materiais, o objetivo principal de Deus não é que nós usemos esses dons para o nosso benefício próprio apenas, mas é para que, administrando esses bens, esses dons, habilidades, essa grande dispensa que Deus nos confiou, é que a gente use isso para abençoar a outros. Nós não fomos chamados para nos servirmos dos dons que Deus nos deu. Há um princípio interessante na Escritura que, quando a Bíblia fala acerca dos dons, ela sempre fala dos dons no sentido de que eles foram dados à igreja para a edificação do que recebeu, mas acima de tudo para a edificação mútua. O Senhor confiou às nossas mãos bens preciosos, que devem ser usados em benefício do outro, pensando no outro e não somente em nós. A palavra do Senhor diz: ninguém tenha alguma coisa achando que é propriamente seu ou sua. Jesus passa a destacar a ação daquele servo no verso 46, e Jesus diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Conforme ele disse no verso anterior, agindo com fidelidade, sustentando os seus conservos, usando as habilidades, os recursos que recebeu do seu Senhor para a edificação, para a bênção do outro, para abençoar o outro, melhor dizendo. Este homem será bem-aventurado. Isso aqui nos remete ao capítulo 5 de Mateus, quando Jesus fala sobre o padrão de comportamento do cidadão do céu. E nós temos ali as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. E Jesus diz que os bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde de espírito aqui é aquele que olha para a sua miséria e que não pode oferecer nada que é bom para Deus, e por isso ele se humilha. Jesus continua dizendo que este homem, esse servo, nós podemos fazer aqui um link com a passagem de Mateus 24, esse servo, ele é feliz porque ele chora, olhando para a sua miséria, para o seu pecado, ele se quebranta diante de Deus. Mais do que isso, ele tem fome e sede de justiça. Ele é misericordioso, ele é limpo de coração, ele é um pacificador e é um perseguido por causa da justiça. Estes são os bem-aventurados que Jesus acrescenta aqui no versículo 46, bem-aventurado é o servo, a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Jesus fala então da recompensa que este servo receberá. O verso 47, Jesus diz: em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Observe que ele recebe ainda mais atribuições, privilégios, recompensas.
Ou seja, o Senhor vai continuar confiando a ele os seus bens. Meus irmãos, nós precisamos fazer algumas observações aqui nessa primeira parte da passagem. Há várias coisas que nós precisamos destacar aqui nessa primeira parte da parábola. A primeira delas é que, enquanto você aguarda a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, você não deve fazer de maneira passiva. Quando Jesus diz nos versos anteriores, na parábola anterior, a parábola da exortação à vigilância, vigiai porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor, nós não devemos fazer isso de maneira passiva. Apenas compreender essa volta de Cristo de maneira teórica, e não nos envolvermos em nenhuma atividade, em nenhuma ação. A nossa espera não é passiva. Enquanto esperamos o retorno glorioso de Cristo, nós temos atribuições, tarefas, funções que precisam ser desenvolvidas. Assim como aquele servo bom, na ausência do seu senhor, ele precisava fazer uma série de coisas. Eu imagino aqui que, como administrador, ele precisava supervisionar todas as atividades para ver se tudo estava sendo feito da maneira como foi ordenado ou ordenada. Não deixar faltar o pão em casa para que os seus conservos pudessem ter o suprimento. Vigiar a propriedade para ver se nenhum ladrão estava invadindo o terreno, a propriedade para saquear, para roubar animais. Administrar para ver se não tinha nenhum servo fazendo nenhum tipo de desvio de recursos. Haviam tarefas para serem cumpridas. A nossa vigilância não é passiva. Deus tem um chamado para você, e eu não tenho dúvida de que não é para ficar ferindo o padrão de qualidade da fé dos outros. Você não é um aferidor de padrão de qualidade de fé. Você foi chamado para trabalhar. Enquanto vigia, você está ativo, você trabalha, você desenvolve, você faz a obra, você realiza, desenvolve os seus talentos, as suas habilidades, porque são muitos que necessitam. A segunda observação que nós fazemos aqui nestes versos é que enquanto nós esperamos o retorno do Senhor, devemos cuidar uns dos outros. Não podemos negligenciar o cuidado com o outro. Quando o Senhor se preocupa e diz que aquele servo deveria dar o sustento ao seu tempo, aos seus conservos, significa que havia na cabeça do Senhor a preocupação com o cuidado mútuo. Este servo, este bom servo, precisa dar o sustento no tempo certo aos seus conservos. Nós não vivemos isoladamente uns dos outros, precisamos uns dos outros. Queridos irmãos, que saudade eu tenho das nossas reuniões, dos nossos cultos aqui no templo, de depois do culto ficar à porta e pegar nas mãos dos irmãos, cumprimentá-los, desejar boa semana e ver os irmãos conversando nos grupos, um conversa aqui e acolá, trocando ideias, experiências. Que coisa maravilhosa isso, cuidar uns dos outros. E nesta parábola, Jesus queria mostrar para os discípulos que há uma responsabilidade dos servos no cuidado um com o outro. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulos 4 e 5,
Diz que nós somos responsáveis pela edificação mútua uns dos outros. Edificai-vos reciprocamente, edificai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. A vigilância, a nossa vigilância não é passiva, é ativa. Envolve o cuidado uns para com os outros. Mas devemos nos lembrar, meus irmãos, que Jesus, Ele não só é nosso Salvador, Ele é também nosso Senhor. Aqueles que receberam, e aqui eu me dirijo, eu faço uma aplicação mais direcionada para aqueles que receberam liderança, essa função tão importante, privilégio, não devem se esquecer de que nós não somos senhores, capatazes daqueles sobre os quais o Senhor nos pôs como líderes. Nós devemos nos lembrar, acima de tudo, que nós estamos debaixo de uma liderança maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz: o Senhor confiou ao servo tarefas, atribuições. Esta aqui é uma figura. O que Jesus queria mostrar é que com essa parábola é o que vai acontecer. Eu vou me ausentar, eu que sou o Senhor de vocês, e vou dar a vocês tarefas, responsabilidades. Isso é um grande privilégio, meus irmãos. A liderança. Mas nós não podemos nos esquecer de que acima de nós há um Senhor, a quem nós devemos, em última análise, prestar contas das nossas vidas. O texto diz que aquele Senhor confiou os bens ao seu servo. Nós somos esses servos. Ele é o Senhor. Todo servo do Senhor deve fazer uma análise da sua vida e perguntar: estou pronto para o retorno do meu Senhor? Se Ele chegar de surpresa, se Ele chegar hoje, eu estou imaginando que a viagem vai demorar alguns meses, alguns anos. Nós imaginamos que a volta de Cristo vai se dar depois do cumprimento de alguns sinais, e nós não temos dúvida disso. Se esses sinais acontecerem de maneira imediata, e Cristo se manifestar hoje, ou mesmo que Ele não venha de maneira cósmica, universal, se Ele vier para você, se você for ao encontro do Senhor, você está preparado para se encontrar com aquele que confiou às suas mãos tantas responsabilidades? Segunda cena da parábola. Eu gostaria de ver as mesmas coisas que nós vimos na primeira cena. A primeira coisa que nós destacamos aqui, meus irmãos, no verso 48, mas se aquele servo, sendo mau. A palavra mal aqui é mal mesmo. É o mal moral, a perversidade do coração, que se manifesta na rebeldia contra Deus, nas mais diversas formas de manifestação. Apostasia, rebelião, lassidão moral, desobediência. É nesse sentido que aparece aqui a palavra mal. Isso mostra que entre os discípulos, ou na igreja visível como ela se manifesta, existirão servos maus. A primeira coisa que Jesus diz aqui é que ele era mau, contrapondo com o que ele falou acerca do primeiro servo, a quem ele chama de fiel
e prudente. Ele era fiel porque cumpriu as determinações do Senhor. Ele era prudente porque não permitiu que essa ocupação dele levasse o seu coração a pecar contra o seu Senhor e contra os seus servos. Mas o texto diz que esse Senhor, esse servo, imagine que ele seja mau. E olha só, e diga consigo mesmo: meu Senhor demora-se. Essa é uma manifestação de apostasia. O Salmo 15 nos fala a respeito disso. É um salmo que mostra o ateísmo de maneira prática. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. E considerando que não há Deus, ele se corrompe, ele se entrega a toda sorte de perversidade, de pecado, de desobediência. Porque se não existe uma referência moral a quem eu devo prestar contas, tudo é válido. Aliás, meus irmãos, essa é uma das razões do porquê esse mundo está tão pervertido. Do ponto de vista moral, vivemos uma lassidão. Não há pudor nas pessoas, em muitas delas. E uma das razões é porque elas cogitam no coração exatamente isso que esse servo mau faz. Não existe Deus, então eu não tenho que prestar contas a ninguém. Se eu não tenho que prestar contas a ninguém, eu faço da minha vida o que eu bem quiser. Como proclamou o filósofo Nietzsche, Deus está morto. Se Deus está morto, a moralidade está morta, os valores estão mortos, e nós não precisamos prestar contas a ninguém. Em outras palavras, não há julgamento moral nas ações dos homens. Se não há uma referência moral fora dos homens, que diga que as suas ações estão certas ou erradas. Não importa o que eu faça ou o que eu faço, no final das contas, pouco importa. Esse servo cogita no seu coração: meu Senhor demora. Ele não está nem aí para as realidades espirituais, a segunda vinda de Cristo. Ele não se dá conta de que um dia ele vai prestar contas ao Senhor que lhe confiou todas as coisas. É por isso que ele vive de maneira despreocupada, regaladamente, achando que o Senhor vai demorar, ou quando ele retornar, ele vai dar um jeitinho. Tudo começa no nosso coração, quando nós começamos a considerar ou a imaginar que Deus não vai levar em conta as nossas ações, a nossa postura aqui nesse mundo. E quando consideramos isso, a gente começa a abrir concessões. Tem problema não? Tem problema não? E cada vez mais coisas vão cabendo debaixo desse grande guarda-chuva. Este servo disse: meu Senhor não vem. A sua incredulidade levou a ter ações que revelaram a sua incredulidade. Meus irmãos, as nossas ações são resultados das nossas crenças. O que nós cremos no coração fatalmente vai afetar as nossas ações. É o que nós estamos estudando no livro de Provérbios. Se nós tememos a Deus, nós agimos de maneira sábia, porque amamos a Deus e queremos que os seus mandamentos se cumpram nas nossas vidas. Mas se nós não amamos a Deus, se nós não temos uma vida de devoção a Deus, pouco importa para mim se as minhas ações contrariam a Ele. É isso que acontece aqui. Este homem considera no seu coração que o Senhor vai demorar, e aí ele começa a tomar atitudes que estão de acordo com as disposições do seu coração. Isso nós chamamos de liberdade natural. É a capacidade
eu já falei aqui na igreja várias vezes, que todo ser humano tem de fazer qualquer coisa que esteja de acordo com as predileções, com os desejos, com as inclinações do seu coração. Portanto, todas as vezes que alguém age de maneira errada, que toma uma decisão equivocada, ela está fazendo de acordo com o que o seu coração pecaminoso, corrupto, manda. Este homem diz: meu Senhor está demorando. E aí o verso 49 diz: e passar a espancar os seus companheiros. Ao contrário do primeiro, servo bom, este aqui começa, a partir da sua compreensão de quem é Deus, da sua incredulidade, do seu ateísmo, ele começa a espancar o seu próximo. Ele abusa da sua posição. Ao invés de ajudar os seus companheiros de trabalho, ele os agride. Ao invés de cuidar do próximo, ele fere. E o texto diz, meus irmãos, no final, verso 49: e a comer e beber com ébrios. Uma pessoa completamente entregue a si mesma. E qual é o ponto de partida? A sua compreensão de que o Senhor está demorando. Já que o Senhor está demorando, pouco importa o que eu faça aqui. A nossa postura em relação às pessoas, seja de cuidar delas ou de maltratá-las, está intimamente ligada à nossa compreensão de quem é Deus e da nossa função aqui nesse mundo. Vinda dessa compreensão de quem é Deus. O que nós pensamos acerca de Deus afeta a nossa ação. O que nós cremos ou deixamos de crer acerca dos valores de Deus influencia na maneira como nós tratamos as pessoas. Se nós achamos que não vamos prestar contas a Deus, pouco importa se eu falar mal do meu semelhante, pouco importa se eu espalhar falsos boatos, falsas notícias, pouco importa se eu denegrir o meu semelhante, pouco importa se eu o ferir fisicamente. Meus irmãos, a recompensa está no verso 50. E Jesus diz: virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. E aqui a gente conecta com a parábola anterior, em que Jesus diz assim: se o dono de casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele se prepararia para esperar, ou tomaria as providências. Este servo perverso, maligno, ele pouco está para o retorno do seu Senhor, mas ele será tomado de surpresa. Quantas pessoas serão tomadas de surpresa na volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Como foi nos dias de Noé, como eu mencionei a semana passada, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos. E Noé pregando a justiça, o arrependimento, a justiça de Deus, e as pessoas faziam pouco caso, como este servo aqui da parábola, que não era vigilante e que não estava esperando a volta do seu Senhor. Quantos serão tomados de surpresa? Agora, o grave está no verso 51. Isso aqui é muito grave. Olha o que diz o texto: castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger
de dentes. Você já se perguntou por que Jesus usa aí a expressão hipócrita? Por quê? Como assim lançado com os hipócritas? É importante que a gente tenha em mente que Jesus está falando aqui de pessoas, Ele está falando do reino dele. Por isso a pergunta de Pedro é importante: Senhor, isso aqui é para nós ou para os demais? A ideia aqui de Jesus lançar com os hipócritas é no sentido de que este servo mau fez uma declaração pública de fé, que iria servir ao seu Senhor, que iria cumprir fielmente as atribuições que recebeu do seu Senhor, e no entanto fez tudo ao contrário. Professou uma coisa diante do Senhor, no momento do recebimento da tarefa, mas fez absolutamente o contrário. É por isso que Jesus diz que ele será lançado juntamente, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ou seja, juntamente com aqueles que fizeram uma pública profissão de compromisso e de fé, apenas de lábios, e não sustentaram com as suas próprias vidas aquilo que prometeram. Isso é muito sério. Hoje, na literatura, já se usa uma terminologia que antigamente só era usada para se referir aos católicos que, apesar de se declararem, não participavam ativamente da igreja. Se você perguntar hoje a boa parte da sociedade brasileira, vai se autodeclarar católica. Mas se você perguntar com que frequência você vai às missas, com que frequência você participa dos trabalhos, muitos vão dizer: olha, a última vez que eu fui na igreja, ou a única vez que eu fui, foi quando eu fui batizado, ou no meu casamento, ou na crisma, ou na confirmação, enfim, em ocasiões esporádicas, ou na última Páscoa, ou no Natal. Ou seja, elas têm uma profissão pública da fé católica, mas são apenas nominais, porque não tem nenhum envolvimento diário com a fé católica. Essa terminologia tem sido usada também no ambiente protestante, para designar a mesma coisa. Pessoas que fazem uma pública profissão de fé, estão arroladas na membresia de uma determinada denominação, igreja, mas não tem nenhum compromisso com aquela fé, com aquela igreja, com aquela denominação. Jesus diz que esse servo mau será contado entre os hipócritas que falam uma coisa, faz uma pública profissão de fé, mas as suas vidas são uma contradição absoluta daquilo que professaram. Essa palavra aqui é para nós, e não é para você ficar vasculhando na sua mente aí: será que, como seria bom se fulano de tal ouvisse essa palavra? Essa palavra é para mim, é para você, para que façamos um exame do nosso coração. Meus irmãos, o texto conclui, verso 51, dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes. Lançar sorte, só voltando um pouquinho, lançar sorte é dar o mesmo destino que aqueles que, semelhante a esse servo mau, foram hipócritas também na sua declaração de compromisso, que não cumpriram. E o texto diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Eu repito novamente o que eu falei numa das parábolas, que a expressão ranger de dentes aqui aponta para a dureza de coração destes, que mesmo diante do julgamento de Cristo, não reconhecerão. Eles vão ranger os dentes para não confessar que estão sendo julgados de maneira justa, e que o destino deles está sendo selado por conta das suas próprias atitudes. São responsáveis pelas suas próprias atitudes.
não as atitudes que selam o destino, mas eles são responsáveis pelas suas próprias atitudes. Pastor, esta palavra é para nós que somos crentes? Ou é para aquele que não tem o conhecimento de Deus? Eu digo, meus queridos, que essa palavra é primeiramente para aqueles que já têm o conhecimento do Senhor. Como está a sua vida? Como o Senhor lhe qualifica? Não como as pessoas lhe qualificam, mas como o Senhor, que te conhece profundamente, te qualifica. Como um servo bom, fiel, prudente, que age diligentemente enquanto aguarda o dia do Senhor, que cuida do seu semelhante, do seu servo, do seu próximo, perdão. Que entende que está debaixo do senhorio de Cristo e por isso não pisa no próximo, porque em última análise você é servo. Como o Senhor analisa, avalia você? Ou você, e essa análise é você que vai fazer? Ou você acha que hoje precisa se arrepender? Confessar diante de Cristo que tem sido um servo mau? Se esse é o seu caso, eu gostaria de dizer para você que há possibilidade de perdão. O Senhor deseja que você se reconcilie com Ele e que você seja um servo fiel, obediente ao Senhor, para que no grande dia de Cristo você possa ouvir as benditas palavras do Senhor: vinde benditos de meu Pai, tomem como posse o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, a Tua palavra é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Aguardamos o retorno do Senhor e como almejamos o retorno do Senhor. Mas enquanto aguardamos, ó Deus, não devemos fazer isso de maneira ociosa. Existem tarefas que o Senhor confiou a nós, como a pregação do Evangelho, o testemunho, o socorro ao necessitado. Pedimos ao Senhor que nos torne servos fiéis, prudentes, diligentes na obra do Senhor. Sabendo, ó Deus, que um dia estaremos diante do Supremo Senhor, do Supremo Pastor, no seu retorno, para prestarmos conta. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que se identificaram mais com o segundo servo. É possível que servos fiéis do Senhor estejam passando por um momento de frieza, de distanciamento, de apostasia, de incredulidade, de dureza do coração. Promova, Deus, em nome de Jesus, quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, Senhor, para o bem do Teu servo, para a glória do Teu nome e edificação do Teu corpo, a Igreja de Cristo. Prepara-nos, portanto, para o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dEle, oramos. Amém. Meus queridos, nós concluímos este culto ao Senhor. Queremos agradecer a todos que permaneceram conosco aqui e queremos convidá-los também para participarem das nossas transmissões aqui pela internet. Nas terças-feiras,
nós temos o culto de oração, o momento de oração. Você pode participar aqui na página da igreja também. Inclusive, nas conversas ali no chat, você pode colocar os seus pedidos de oração. Pela sua família, por enfermidades. Você pode colocar no chat os seus pedidos de oração. E nós vamos orar no momento aqui. Nas quartas-feiras, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. Já estamos no capítulo 2, e esta passagem, essa carta, tem orientações valiosas para as nossas vidas. Então, queremos convidá-los para participar conosco. Aos domingos, pela manhã, nós estamos estudando o livro de Provérbios. Estamos no capítulo 1, esse livro que nos ensina lições preciosas de sabedoria para nós. E à noite, nós estamos fazendo aqui exposições nas parábolas de Jesus. É possível que em um momento ou outro a gente fale sobre um outro assunto, pregue sobre um outro assunto, mas você pode acompanhar conosco aqui. Deus abençoe você, a sua família, te dê um restante de noite em paz, um sono restaurador na sua presença e uma semana abençoadora. Amém.